Olá, Silvia Coelho Matos. Hoje no canal um novo tema, o duelo. Nessa nossa reflexão, vemos o duelo pelas notícias de televisão, a guerra, Rússia e Ucrânia. Vemos notícias tristes de brigas, de crimes, tudo duelos por ofensas, por egos feridos. Tudo poderia ser evitado. Nós mesmos, muitas vezes, exalamos, essa coisa ruim, esse mal-estar, essas energias que não deveriam nos habitar. Olhares maldosos, ferinos, palavras. Estamos cometendo e provocando duelos dentro de nós que podem ser evitados. Nessa nossa reflexão, que temos visto todas essas intempéries do mal, através principalmente desta guerra, com mortes, com perda, com sofrimento, com sangue. Por incrível que pareça, hoje vou falar aqui, nesse tema duelo, sobre o que Santo Agostinho falou em 1862. E é como se fosse dito hoje, mesmo tendo passado 160 anos. Então, acompanhe comigo cada palavra. Está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que vingar numa injúria? Não disse ele a Pedro no Jardim das Oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada? Assim falando, não condenou para sempre o duelo? Sim, efetivamente, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico que ruge a primeira ofensa, onde a grandeza de alma daquele que a menor injúria entende que só com sangue as poderá lavar. No fundo da sua consciência, uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra? Responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará: procuraste salvá-la perante os homens por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco! Quanto sangue exigiria de vós o Cristo por todos os ultrajes que recebeu? Não só o feristes com os espinhos e a lança, não só o pregastes no madeiro infamante, como também o fizeste ouvir, em meio da sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes.
Que reparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes. Como ele, perdoai e orai pelo que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros, e então a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e a ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela se não temeria de cingir-se de espinhos a exemplo de Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Dar-se-á que, ao criar-vos, Deus vos outorgou o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Será? Não, só a natureza conferiu ele esse direito, para se reformar e reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Como o suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus, e a um e outro o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com a sua justiça aquele que disser raca a seu irmão, quão mais severa não será a pena que culmine ao que chegar à sua presença com as mãos tintas do sangue de seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. Nós sabemos que a guerra que estamos aí assistindo pela televisão entre Rússia e Ucrânia tem pelos seus dirigentes a interferência do mal e a presença dos espíritos inferiores que torcem por esses conflitos, para que eles se intensifiquem, para que eles não acabem. Os maus espíritos só estão aonde podem satisfazer a sua perversidade. E para afastá-los, não basta pedir e nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. Os espíritos maus descobrem as chagas da alma como as moscas descobrem as do corpo. Assim como limpais o corpo para evitar as bicheiras, limpai também a alma das suas impurezas para evitar as obsessões. Isso vale para todos nós, não só para as pessoas que estão comandando a guerra, mas para nós que acabamos provocando situações de duelos, de guerras interiores, de ofensas terríveis, né? Sempre atraído pelas interferências desses maus espíritos. Eu gostaria que fizéssemos uma prece. Essa prece será para nós, para todas as pessoas que estão em guerra, a todos que duelam-se e muitas vezes nem sabem por quê. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim, que se afastem daquele ambiente de guerra e que os bons estejam sempre nos defendendo. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que nos enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade,
eu vos repito com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos. Faça com que os comandantes da guerra Rússia e a Ucrânia não dê permissão e nem entrada para a influência dos maus espíritos, para que tudo se acabe em breve tempo e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-nos, Senhor, do orgulho e da presunção. Afastai dos nossos corações o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Independente da guerra, dos grandes duelos mundiais, quero chamar a atenção para os nossos duelos particulares, que não devem existir. As nossas implicâncias, muitas vezes sem explicação, porque o duelo é um combate entre duas pessoas motivadas em geral por ofensa, insulto. Várias são as armas, mas nós não estamos mais naquela época que se marcavam, né, o duelo para limpar a honra. Isso já acabou e o último país do mundo ocidental em que o duelo era legal foi no Uruguai, que se manteve até a década de 1980. Então, esses duelos particulares de cada um, né, que sejam extintos, porque o homem, com os seus excessos, na busca de satisfazer as suas necessidades com coisas supérfluas, como orgulho, ele tem alterado a sua caminhada, gerando problemas e situações indesejadas para si, só porque ele tem livre-arbítrio. Mas não é por isso que ele vai fazer o que ele quer. Ele não entendeu direito esse livre-arbítrio que Deus lhe deu. Porque Deus, a lei de Deus, é o mesmo que a lei natural que rege o universo. A harmonia do universo se deve a isto, apesar dos experimentos humanos estarem desequilibrando a harmonia natural. Portanto, meus irmãos, vamos arremessar contra o próximo verdadeiros raios de irritação, de raiva, de angústia, de imposição e até de mando cego através de nosso pensamento. Está certo isso? São os pensamentos desajuizados do espírito que se encontra inseguro e indeciso quando depara com uma situação inesperada de invasão em suas metas, objetivos e sonhos, de realizar-se em algo que tanto anseia e se imagina sem forças para um enfrentamento à altura. Portanto, nessa troca mental, nós vamos deparar com inteligências de entendimentos diferenciados, onde vai haver uma troca de males, enfermidades, problemas e obstáculos, né? E qual vai ser o resultado? Não vamos nos enganar. Vamos conquistar o hábito de ser bons. As convenções impuseram o repouso da espada entre amigos na obra da civilização. O Evangelho vai consolidar o serviço de educação espiritual.
a evangelização dos espíritos. Portanto, isso pode sim levar tempo, mas a elevação moral dos indivíduos que habitam a Terra, ela somente vai acontecer através da melhoria da própria humanidade. Vamos procurar evoluir para o nosso adiantamento moral, compreendendo que a verdadeira honra está acima das paixões terrenas e que não é com duelos de palavras, de ofensas e de atitudes que todas as ofensas serão reparadas. Lembre-se, amar o seu próximo como a si mesmo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos proteja, que essa lição nos fortaleça nas nossas convicções cristãs, no nosso conhecimento espiritual. A perda de tempo se continuarmos andando para trás e não para frente. Que Deus os abençoe. Um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.